Vocês se lembram, até uma pena que eu não pedi para separar, que eu disse aqui que o STJ dispõe no seu regimento interno de um artigo semelhante àquele do regimento interno do Supremo, que permite ao STJ abrir inquéritos de ofício. Permite ao presidente abrir inquérito de ofício, em havendo ameaça a membros da corte. Com base nisso, o Dias Toffoli fez o certo e à época, nossa, na grande imprensa acho que só eu defendi. E agora as pessoas dizem, puxa, não é que ele estava certo? Pois é, e eu também. Abriu um inquérito de ofício para investigar os ataques à corte e a indústria de fake news movida contra a corte para desestabilizar a corte, para que vagabundos, canalhas, fascistoides, bandidos fossem para a rua pedir o fechamento do Supremo e do Congresso. Só que o STJ dispõe do mesmo instrumento. E eu defendi aqui que o STJ abra uma investigação de ofício para saber se ministros da corte foram ilegalmente investigados pela Lava Jato. Direi pela 1ª vez. É desconhecer a lei, é um cretinismo, não é matéria de opinião, dizer que o que veio à luz até agora, na Vaza Jato e na Operação Spoofing, são prova, tudo isso é prova ilegal e, portanto, isso não enseja qualquer tipo de investigação. Isto, ou de qualquer efeito legal, isto é mentira. Em primeiro lugar, jurisprudência das duas cortes e jurisprudência internacional das democracias, do direito comparado. Para absolver ou para aliviar a condição do réu em razão de algum erro técnico, farsa judicial, etc., sim, essas provas têm validade. Elas não têm validade, inclusive vetado pelo artigo 5º da Constituição, não se pode usá-las para tentar incriminar pessoas. Quem queria fazer isso era o Deltan Dallagnol. Era o Deltan Dallagnol, que queria alterar o artigo 156 do Código de Processo Penal, para validar a prova ilícita. Eu não quero validar a prova ilícita. Ela permanece ilícita. Mas, como sabem todos os juristas que estão me ouvindo, advogados, juízes, tudo, uma vez evidenciado o crime, ainda que por via da prova ilegal, pode-se abrir uma investigação autônoma que vai colher provas, se colher, para saber se o crime aconteceu. Neste caso, não precisa investigar Deltan, não sei o que, não. Vamos ver se há rastros evidenciando, por exemplo, que sigilo de ministros e tribunais superiores foi quebrado sem autorização. Bancário na Receita ou outro qualquer, por exemplo. Isso evidenciado que ministros de tribunais superiores foram investigados sem autorização, é crime e aqueles que o cometeram têm de pagar. Não existe combate ao crime cometendo crime. Quando o Estado combate o crime cometendo crime, é um crime ainda maior, porque aí você incorpora ao aparelho de Estado a ação criminosa. E aí não tem mais limite para nada. Portanto, pode investigar e a notícia é justamente essa, né? Ministros do STJ estão pressionando para que o presidente da Corte, Humberto Martins, instaure um inquérito de ofício. Aí sim, é o Vólio agora? Sim. O Gilmar Mendes, de novo, ele resolveu falar, faz muito bem. Sim, ele disse que os integrantes da Operação Lava Jato apoiaram sim a eleição do presidente Jair Bolsonaro
Eles tentaram interferir no resultado eleitoral e também fizeram de tudo para perturbar o país durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Essas declarações foram dadas durante uma entrevista ao portal BBC Brasil. O ministro lembrou a divulgação do conteúdo da delação do ex-ministro Antônio Palocci dias antes da eleição de 2018. Que foi um absurdo total. Ele disse: primeiro, a Lava Jato atua na prisão do Lula. Prestes à eleição, a Lava Jato divulga o chamado depoimento ou delação do Palocci, tentando influenciar o processo eleitoral. Depois, o Moro vai para o governo Bolsonaro. Portanto, eles não só apoiaram, como depois passam a integrar o governo Bolsonaro. Essa divulgação foi feita pelo Moro, uma coisa asquerosa. Foi tão absurda, isso a Vaza Jato publicou, que até os procuradores criticaram. Diz assim, não, pô, também, né, exagerou. Aquilo era inacreditável que estava ali.